se eu soubesse aonde a tecnologia estaria chegando hoje, ou a maneira como as pessoas usam, você sabe que eu repensaria fazer internet ou não? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, direto de São Paulo Expo. A gente está aqui na Digitalks 2023 e também estamos no Growth Conference 2023, esse evento que está trazendo quase 10 mil pessoas buscando melhorias, informações sobre marketing, sobre vendas, sobre tecnologia e fazer as empresas terem mais resultados. Vocês sabem que nesse nosso podcast, nesse nosso trabalho, a gente traz para campo aqueles que estão na infantaria, trazendo aplicabilidade, sabendo que umas coisas acontecem no campo. E eu queria dar as boas-vindas ao Miller, daí, do Grupo Willi. Tudo bem? Muito bom, muito prazer. Muito bem, gente. Bom, a abertura foi ótima, já comentou uma coisa interessante, né? É a jornada da infantaria, né? Muitas pessoas, elas veem a tecnologia, né, no dia a dia, mas existe toda uma estrutura aí que está gerando, rodando essa engrenagem, suportando isso nas entrelinhas. E me diga uma coisa, para todos que estão aqui nos ouvindo, o que é o Grupo IVE? Você, como CEO dessa organização, qual é a sua missão? Minha missão. Então, nossa missão é transformação digital, né? Em âmbito global, né? Inclusive é o slogan da empresa aí. A IVE é uma holding, só que nós somos divididos em segmentos, são BUs. Temos uma BU de tecnologia, desenvolvimento de software, né? Transformação. Uma BU de cyber, onde atendemos aí grandes contas no segmento de cibersegurança. Temos uma unidade de negócio voltada a produtos, P&D, e um braço de RH internacional, um PO, que já atendemos payroll em mais de 150 países aí. Caramba, é bastante coisa. E aí hoje você teve um bate-papo no palco agora há pouco, desceu do palco, já veio para cá para a gente bater um papo, e a gente estava combinando que o assunto lá ia praticamente pingar, porque vocês iam falar de AI, é hot topic, todo mundo quer falar de inteligência artificial. ESG, que é ESG, né? Todo mundo também quer falar sobre isso. Cibersegurança e assim, daqui a pouco não vai sobrar espaço para a gente falar outra coisa. Falar outro assunto, né? Como é que foi esse bate-papo sobre como foi essa jornada lá no palco? Tá, você acha que a dinâmica ali foi realmente trazer aí uma quebra de paradigma em coisas que as pessoas costumam normalizar e normalmente não são, né? O uso de inteligência artificial, ela acaba sendo muito doméstica, porque veio muito na mão do B2C primeiro, né? Do usuário final. O ChatGPT tá aí, todo mundo consulta e consegue viver, inclusive, os dilemas, né? Que são os delírios aí, vive na prática isso aí. Quando a gente olha para o segmento industrial, para a indústria, para o varejo, né? Para a jornada mais comercial, a proposta é diferente, né? Porque ali você vai ter uma aplicação, a aplicabilidade da IA é muito voltada à análise de dados, à previsibilidade, a entendimento da jornada de expectativa do usuário final. Que assim, aonde dentro do varejo eu consigo ter maior valor. Quanto mais eu consigo prever o comportamento do meu usuário final, claro, quanto mais dados eu processo, que a IA está para isso, melhor resposta eu consigo trazer na ponta. Porém, a gente sabe que não se resume a isso, porque a tecnologia tem aberto oportunidades. Então, hoje, não só as grandes empresas elas se sentem impressionadas a trazer o produto para o usuário final, né? Sim. Porque se você se posiciona tecnológico, se posiciona grande, você tem que ter produto grande na ponta. Hoje, nós somos a fábrica dessa engenharia toda, né? Então, no final, quando uma empresa se sente pressionada a trazer uma proposta de valor diferente, nós somos o braço que vai realmente trazer isso lá. Só que do lado de cá, a gente acaba assumindo uma posição complicada que a gente vai falar não para muita coisa, porque tem um critério de risco aí que muitas vezes não está... Essa conciliação é muito difícil, né? De você olhar para a matriz de risco e ela muitas vezes ela é baseada em senso crítico e resultados. E nessa hora nem sempre é tão democrático, né, a condição de trazer sims ou nãos. Exatamente. Acho que assim, né, quando a gente olha para a proposta SG, né, do SG, popularmente fala da SG, né, quando a gente fala de governança, que é um dos principais pilares, né, realmente tem dores ali que precisam ser olhadas, né. É uma coisa assim, eu vou tentar fugir do termo técnico aqui, mas é muito comum ataques de cibersegurança aí, né? Você vê risco cibernético, ele existe, né? Ele é real, já é real há muito tempo. A proposta de resposta a incidente, ela é real. Então hoje as indústrias elas se preparam para o pior, né? Elas sabem que um dia vai acontecer, porque a tecnologia tem avançado. Mas em contrapartida tem a aplicação de IA para ataque cibernético.
A gente sabe que do mesmo jeito que a indústria corre para gerar uma oportunidade, né, de melhor usabilidade e interatividade com o público final, na contraponta tem o lado negro da força, né, vamos falar assim, trabalhando contrário, né, buscando iniciativas no meio. E a própria aplicação de inteligência artificial na jornada industrial, ela não está madura. Né? Quando a gente olha soluções que já conhecemos, ainda são vulneráveis, né, e recebem atualizações todos os dias. Mas ninguém está entendendo que a indústria está sendo pressionada para trazer inteligência artificial para o cliente final, mas o nível de maturidade disso é baixíssimo, né? Então, assim, é bem perigoso, mas é necessário, né? É uma jornada, é uma aventura que acho que a gente vai viver junto com, né, na próxima 10 anos aí. E como você falou, a gente ainda não... nós temos no nível do usuário muita curiosidade quanto à AI, você tem... inclusive democratização de acesso a essas ferramentas, mas a gente ainda não colheu os resultados, né? E os resultados eles vêm com o tempo e o impacto na sociedade, nas empresas. Posso dar 2 exemplos, um positivo e um negativo? Pode. De usuário comum, tá? Um exemplo muito positivo, desenvolvemos uma jornada de IA que avalia a fisionomia do motorista, não guarda dados, mas se percebe que ele está cansado ou começa a fechar o olho demais, ele gera um alerta evitando um acidente. E de certa forma, se a gente olhar isso, são microexpressões que são usadas já há muitos anos para avaliar coisas, e isso ajuda ele a tomar decisões no momento certo, evitando não só proteção de carga, mas aí inclusive cuidar da vida, né? Exato. Do humano que está ali dirigindo e fala, cara, esse é o momento de descansar. Imagina o motorista solitário. Isso é excelente. Exatamente. E assim, essa expectativa realmente conseguir, inclusive, gerar um mapa de calor, de clima, né? Pesquisa de clima de colaboradores de forma autônoma. Isso é uma boa aplicação. Agora, em contraponta, né? Assim, tem cenários que a gente percebe que já começam a oferecer riscos, né? Se você abre, por exemplo, um chat, né, automatizado por inteligência artificial falando em nome da empresa para um atendimento público final, é muito difícil você prever o nível de delírio que essa IA vai trazer ali. É claro, tem muita empresa falando, não, eu garanto, mas assim, cara, eu garanto tão vago, né? E aí eu penso numa empresa de RH... Garantir é uma coisa bem diferente do que confiar, né? Eu acredito, acho que essa é a expectativa. Aí o cara faz uma jornada assim, né? Eu desenvolvo uma solução com uma empresa de RH que responde aos meus colaboradores sobre salário, dias que ele faltou e tudo mais. E ele tem a brilhante ideia de fazer a pergunta: eu ganho mais que a Maria? Eu ganho menos que o José? Porque ele vai testar, haja vista, vamos até para o mais simples, para onde vai chegar aí. A gente está cansado de ver Siri me conte uma piada. Normal, né? E eles vão buscando como é que a inteligência artificial responde a léxicos e conversas não prováveis. Exatamente. Né? E aí, quando a inteligência artificial responde na folha de pagamento para o funcionário, isso pode acabar gerando a sensação de estou sendo assediado, ou então estou falando coisa que não se aplica. Mas foi você que colocou a inteligência artificial, você é responsável por isso. Isso, então esse é o ponto, né? Porque assim, aí responde assim, talvez, ou sim ou não, ela dá uma delirada, quem falou foi a empresa. Né? É o risco. A expressão é delírio, né? Delírio, exatamente. Se ela entra num estágio de delírio, a resposta que veio ali, ela é a empresa falando. Então, porque é um canal que tem autoridade de falar pela empresa. Exatamente. Então, assim, claro, eu peguei um exemplo muito básico aqui, né? Dizer assim, mas só o básico já abre um universo. Exatamente. Agora, aqui é um cenário mais comum ainda, né? Proposta de IA simulando voz, né? E aí, simulando vídeo. Então, você consegue gerar falsos áudios, falsas provas criminais, falsas ameaças, né? Ou até mesmo induzir a crime cibernético no sentido de fraude, né? E já é real, e as pessoas já utilizam hoje. Então, assim, sim, é muito bom? Sim, muito bom. Tá seguro? Não. Olha, eu não me lembro o nome, mas eu lembro que em 2008, na abertura do Web Summit, levaram um fundador da internet, da www, né? E ele falou assim, ele trouxe um depoimento muito marcante. Ele falou, se eu soubesse aonde a tecnologia estaria chegando hoje, ou a maneira como as pessoas usam,
Você sabe que eu repensaria fazer internet ou não? Porque você não consegue controlar o usuário. Exatamente. Não, cara, é assim, e aí o discurso é sempre o mesmo. Não, mas nós vamos prevenir isso. Cara, é impossível, cara, prever quantas... você está confrontando a criatividade humana. E tem que ver como é que fecha a conta. Você não tem recurso infinito para isso. Exato, assim. Então, assim, realmente, acho que nós estamos num momento de disruptura tecnológica, né, com a entrada da IA. Em proposta de ESG, claro, aceleramos essa jornada de clima, a avaliação de perfis, melhoria de análise de dados em volume. Então, para ESG, a gente consegue ser, de uma certa forma, por um lado, gerar valor social melhor, mas tem assuntos que são um pouco polêmicos, a gente pode até falar deles, mas assim, por outro lado, pensar que o nível de processamento de dados que uma IA produz, né, a necessidade de autoprocessamento, né, de máquina, isso é contrassenso total em questão de uso de energia, né, no quesito energético. Então, assim, já vai totalmente contra as propostas de ESG. Então, eu falo que é um paradigma ali que realmente ainda não sabemos como equilibrar. Qual que é o estado ótimo do uso versus o bom, de inteligência artificial. Exatamente. Bom, esses nossos papos aqui são papos curtos. Sim. E eu queria te falar o seguinte, a gente tem uma tríade para o final de cada episódio, e ela tem a ver com os nossos parceiros de negócio. O primeiro, que é o Sales Club, maior ecossistema de vendas, e a pergunta para você, na posição de CEO, não sei se cabe à sua agenda, mas existe algo novo que você viu em 2023 sobre vendas? Tem alguma coisa nova? Tem sim. Tá? Vou falar do segmento de vendas, né? Uma jornada que nós fizemos, tá? Um produto que nós desenvolvemos sob demanda, a gente, uma empresa de serviço, desenvolvemos uma interface que ela avalia o clima das pessoas dentro das lojas. Então, a gente faz uma análise facial, não guardamos dados, tá? Mas entendemos... É bom dar esse disclaimer, porque... Não guardamos dados, né? Mas preocupado. Entendemos quando o cliente entra triste e sai feliz, ou entra feliz e sai triste, ou entra apático e sai apático. E você pode trazer uma estatística de mood. Exato. Ela é quantitativa, não é qualitativa. É quantitativa. Eu tenho das 20 pessoas que entraram, 17 saíram felizes, 3 saíram tristes. Mas ali a expectativa é até melhor, tá? A gente traz uma ação humana. Por exemplo, se você percebe, né, se hoje essas câmeras são as próprias câmeras de segurança da loja, se é perceptível que uma pessoa está andando em círculos ou está com uma aparência abatida, um funcionário é acionado para fazer uma abordagem, se você precisa de alguma coisa, posso te ajudar, e a pessoa se sente acolhida. Então, seja, uma expectativa clássico dos sapatos, não, eu só estou olhando. Exatamente. Mas porque você vai fazer a abordagem customizada ao mood do que está acontecendo ali. Exato, exatamente. Então, assim, ainda, né, não é uma aplicação difundida, né, mas é uma primeira solução. Possibilidade onde não tem risco de exposição de dados, onde não tem risco de delírio, e já é uma aplicação de IA, que eu acredito que seja o futuro, tá? Legal. A segunda perspectiva é a perspectiva do Growth. Nós temos uma empresa chamada Growth Team também no nosso hall aqui, que é uma empresa de crescimento. E muito se fala em Growth Hacking, né? Aquele atalho para o crescimento. E você viu ou participou de algum crescimento importante que justificasse a menção aqui? Cara, assim, vamos lá. Assim, vivi isso muito no segmento financeiro, né? Mas ainda sinto falta... eu não vi isso aplicado em IA, tá? Eu sei de algumas coisas, né? Tipo assim, vivia uma pequena... Eu não posso abrir até por questões, mas assim, eu vou falar o milagre sem falar o santo, né? O entendimento de comportamento na utilização de componentes digitais, e aí você acaba induzindo uma compra mais construtiva, é uma forma de você acelerar crescimento, porque você gera recorrência, né? Compra construtiva e recorrente, tá? Sim. Mas assim, ainda acredito, aí uma opinião minha, tá? Acredito muito que teremos melhores soluções pensando em omnichannel, tá? Que seria uma junção aí do quesito humano e uma expectativa mais construtiva. Sensacional. Mas eu falo que é embrionário esse assunto. Mas já começa a existir, e a química vai ser excelente se a gente conseguir juntar os dois. Exatamente. E por último, a gente vai ter que tirar o chapéu do empresário, do alto executivo, tirar o crachá. A pergunta é uma dica para a vida. Porque no fim das contas são sempre CPFs. Dica para a vida, cara, vamos lá. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 14 e um de 7, né? Acompanhe tendências, tá?
A dinâmica da vida, ela tem mudado, né? No passado a pirâmide era de cima para baixo. O artista na novela usava um chapéu, no outro dia todo mundo usava chapéu. Hoje o micro-influencer usa colar azul e o artista tem que pôr colar azul, senão ele fica descasado com a visão público que está lá embaixo, né? Só que mal conseguimos acompanhar, eu mal consigo acompanhar o jornal e quem dirá o que os meus filhos estão pegando de tendência aí nas redes sociais. Então acho que assim, atenção às crianças, né? Principalmente nesse quesito de tendência humana, né? Porque a gente não sabe para onde eles estão indo. Quem somos nós, né? Para tentar mudar alguma coisa ali, mas a gente tenta influenciar positivamente do nosso lado. Não que seja ruim, mas é complicado acompanhar. Maravilha. Tá bom? Eu queria agradecer muito a sua gentileza, generosidade em dividir conosco seus conhecimentos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu desejo muito sucesso ao Grupo IVE, a sua jornada com o senhor, e que a gente possa ter mais momentos juntos, Claro, trocando ideias sobre inteligência artificial, os impactos na sociedade, os impactos em ESG e, mais do que isso também, olhar para as nossas organizações, como elas estão se relacionando com a AI, seja num momento favorável ou olhando para suas matrizes de risco, cuidando das organizações e zelando pela vida humana. Claro, com certeza. No final são pessoas, né? Sempre No fim das coisas, no fim do dia, sempre são CPF. pessoas. Né? Valeu? Obrigado. Obrigado a você e obrigado a você que nos assistiram até o momento. E logo mais teremos um novo episódio de podcast. Valeu, pessoal!